sobre aquilo que anunciou do adicional através do e-voucher e da devolução dos 10 cêntimos, eu tenho as seguintes questões concretas para lhe fazer. A primeira é porque é que no dia 17 de setembro o Partido Socialista, juntamente, aliás, com o Bloco de Esquerda, aqui chumbou a revogação do adicional do ISP, que é de 6 cêntimos, que o seu governo criou em 2016, prometendo que iria rever quando o preço da gasolina aumentasse. O preço aumentou e não fez a revisão até hoje. E, portanto, eu gostava de saber quanto é que já arrecadou desde 2016 até agora. Depois, eu gostava de saber, veio anunciar uma medida, com toda a franqueza, se o que a está a determinar, porque o aumento do preço da gasolina não começou agora, já se estava a sentir e a sentir muito nesta altura. Eu gostava de saber se ela é determinada por um calendário pré-eleitoral ou pelas reais necessidades das famílias. Depois, gostava também de saber para que é que serve a legislação, porque ainda não vai ao mês, o problema eram as margens das empresas petrolíferas. Agora o problema já é o outro. Gostava de saber para que é que serve a legislação que o Parlamento aprovou acho que foi promulgada esta semana. Portanto, vê-se o nível de estratégia que presida todas estas coisas. E depois gostava de dizer o seguinte: o Sr. Ministro veio dizer que ia devolver até através do e-voucher e queria perceber como 10 cêntimos por litro. Eu gostava de lhe lembrar que cobra cerca de, em ISP, que cobra cerca de 53 cêntimos por litro e cobra cerca de 30 cêntimos em IVA. Portanto, o Sr. Ministro vem dizer que vai devolver por litro cerca de um quinto daquilo que cobra. Eu gostava de lhe perguntar se não era muito melhor e muito mais simples não cobrar ao invés de estar a devolver depois. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles, que dispõe ainda sensivelmente metade do tempo para colocar questões. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vejo que está muito interessada nas negociações do orçamento e das discussões que eu vejo. Sabemos que temos um orçamento muito diferente do que seria apresentado pelo partido da Sra. Deputada, muito diferente dos orçamentos que apresentaram entre 2011 e 2015. E, portanto, é natural que não entenda as discussões do Orçamento de Estado, porque são orçamentos tão radicalmente diferentes da vossa perspectiva e dos orçamentos que apresentavam, que tornam um pouco difícil entenderem as nuances da negociação do Orçamento de Estado para pessoas que têm uma visão tão radicalmente diferente do que é um Orçamento de Estado. Em relação à medida sobre os combustíveis, e o que nós estamos aqui referido é que, no que refere nós estamos a tomar medidas de natureza extraordinária face ao aumento extraordinário do preço dos combustíveis. Queria destacar que na Europa toda, Portugal é o país, se não o único, dos primeiros, a tomar medidas de redução dos encargos das famílias com os combustíveis, dar apoios às famílias e às empresas neste âmbito. Tomámos a decisão a semana passada de devolver o ganho adicional de IVA que havia devido ao aumento do preço dos combustíveis. É uma medida que vigora até ao final de janeiro do próximo ano e acrescentámos um pacote para os setores mais afetados pelo aumento do preço dos combustíveis, que é o setor dos transportes, e uma outra medida para ajudar as famílias a fazer face a este ano. Não sei se a senhora está contra a medida, se está a favor, pelos juízes pareceu estar contra. Sei que no seu governo nunca fizeram medidas de apoio extraordinário às famílias em situações de dificuldade. Normalmente fizeram medidas de cortes extraordinários às famílias que estavam em situações de dificuldade, de cortes de prestações sociais de desemprego quando as famílias estavam em grande dificuldade e, portanto, nesse sentido, há aqui uma natureza diferente. Queria também destacar que, no que refere à gasolina, esse adicional foi completamente eliminado. Na parte do gasóleo, fizemos o gasóleo profissional que reduziu em 17 cêntimos para, nos transportes de mercadorias, o preço do imposto sobre o combustível, 17 cêntimos, e tornou um regime comparável. Portanto, eu queria deixar aqui ao Sr. Secretário de Estado para acrescentar uma dimensão. Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Fiscais, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meirelles, obrigado pelas questões que coloca e dá-me a oportunidade de
procurar fazer com que, com toda a informação, possamos ter uma discussão sobre o ISP, que seja uma discussão que realmente valha a pena. O ISP é uma receita e a receita do imposto do ISP tem muitas variáveis lá dentro. O ISP tem, para além do imposto, tem uma componente que é a taxa de carbono. Penso que a senhora deputada esteve na maioria parlamentar que apoiou o governo que criou essa taxa de carbono. Há um adicional ao ISP, o verdadeiro adicional ao ISP, que foi criado por um governo do PSD-CDS e que também é cobrado. E depois há uma coisa que é a contribuição do setor rodoviário, que também está dentro do ISP. Só para termos uma ideia, senhora deputada, isto corresponde a praticamente 1/3 da receita total do ISP. Estamos a falar de, fora aquilo que é o imposto, o IEC, que aliás, convenhamos, não é um imposto nacional, senhora deputada, é um imposto de base europeia que tem mínimos que têm que ser respeitados. Portanto, para além desse mínimo do imposto, está dentro da receita do ISP a contribuição para o setor rodoviário, está o adicional de ISP criado por um governo PSD-CDS e está a taxa de carbono criada por um governo PSD-CDS. Senhora deputada, se formos para a receita, para a despesa a que está alocado o ISP, este é mesmo um imposto que tem consignado a contribuição do setor rodoviário para as infraestruturas de Portugal, tem consignado receita para o fundamental para a parte do déficit tarifário, para o adicional de a taxa de carbono também consignada para o fundo ambiental e uma parte que é o adicional do ISP consignado ao IFAP para a agricultura e pescas. Só em 2021 a receita consignada do ISP para estas componentes ascende a quase 1.000 milhões de euros, senhora deputada. Portanto, o ISP é um imposto que tem duas especificidades. Uma, que dentro da receita do imposto estão várias componentes do imposto e que estão consignadas, e a segunda, que é um imposto de base europeia que tem um mínimo e que nem sequer está à disposição do Estado português dispensar a totalidade desse IEC. Queria, aliás, dizer-lhe que o gasóleo profissional, nós devolvemos todo o ISP que podemos devolver entre aquilo que é o ISP que cobramos e aquilo que é o ISP mínimo que pode ser cobrado. Por isso, eu acho que quando fazemos esta discussão do ISP, temos de ter isto presente, que é a origem do dinheiro desta receita e também as responsabilidades que cada um de nós tem nessa mesma receita e imputação. Muito obrigado. Tudo visto e ponderado, de nada do que disseram me fez perceber porque é que o PS ainda há um mês votou contra a baixa do ISP em 6 cêntimos. Não consigo entender. E nada do que os senhores digam, que o Governo tinha feito em 2016, e nada do que os senhores dizem altera este facto. A minha pergunta é tão simples assim. Se percebi bem, eu qualquer devolução acho bem, que é para o Sr. Ministro não viver com essa dúvida. É ou não é verdade que, no que toca, por exemplo, à gasolina, o Estado cobra cerca de 64,8 cêntimos por litro, entre ISP e outras taxas e impostos, e em IVA vai buscar mais 32 cêntimos. E é neste litro que os senhores estão a dizer que vão devolver 10 cêntimos através de um cheque. Vão cobrar e vão devolver. Eu só perguntei se não seria mais simples não cobrar em vez de devolver. Bom,